Atos 5, verso 17 diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere, mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus pontos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste íntere, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Amém. Você pode sentar. Irmãos, existe uma frase que eu tenho guardada dentro do meu espírito. Eu creio nisso. Não quer dizer que eu me ache um super-homem, não. Mas eu creio o seguinte, que Deus não opera por covardes. Ou seja, Deus não se move em favor de covardes. Deus só opera pelos valentes. E tem uma frase que eu uso para me basear. A Bíblia diz: quem tem, ser-lhe-á dado, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa frase pode ser aplicada em muitas situações, mas eu entendo o seguinte: se você tem valentia, Deus trabalha para te dar mais valentia ainda. Se você tem ousadia, Deus trabalha para te alicerçar e te dar mais ousadia ainda. Se você tem veemência, se você tem fome e sede de Deus, Ele trabalha para que você seja mesmo saciado de uma maneira tremenda e gloriosa. Ou seja, se você é aquela pessoa apática, você é aquela pessoa no seu canto, você é aquela pessoa isolada, a vida passa diante de você e tudo está sempre bom, nada faz diferença para você, está tudo jóia, você não vai ver nada de Deus. O poder de Deus é para aqueles revoltados com a injustiça. O poder de Deus é para aqueles que querem ver a verdade suplantar, exterminar a mentira. O poder de Deus não é dispensado para qualquer um. Por isso, nós vemos nesse tempo desses homens aqui, nós vemos poder de Deus sendo manifesto de uma maneira muito impressionante. Nós vemos novidades acontecendo com eles. Olha, diz aqui que eles prenderam, o sumo sacerdote, todos os que estavam com eles, da seita dos saduceus, tomaram-se de quê? De inveja. Então esse é o cartão postal que o mundo tem para apresentar para os cristãos. Inveja. Por quê? Porque a nossa vida prospera. E não tem outro jeito. Não existe outro jeito. A nossa vida prospera e isso é uma matemática. Não tem jeito. Quem anda com Deus prospera. Porque quem anda com Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando o reino de Deus, já existe a promessa que vão ser acrescentadas coisas à sua vida.
e você vai prosperar. E muita gente que não entende, sabe aquele teu vizinho, quando você era um garoto, um adolescente, o teu vizinho ou o teu parente, você mal tinha o que comer, mas o teu parente tinha bicicleta, tinha violão, tinha guitarra, tinha bateria, tinha tudo o que quisesse, tinha, e olhavam para você como um pobre coitado. Só que na estrada da vida, Jesus se apresentou, tanto para você quanto para ele. E o resultado? Você abraçou Jesus. Os que não abraçam, vão seguindo a sua vida aos trancos e barrancos. Às vezes dão sorte de viver num mundo material e conseguem coisas. E quando não dão essa sorte, quando a vida se apresenta de forma diferente, o mundo que é um dragão engolindo todo mundo, não consegue engolir quem anda abraçado com Jesus Cristo. Aí vem a inveja. As pessoas dizem assim, pô, eu tenho 2 faculdades, 3, aquele cara não tem nada, e o carro dele é melhor que o meu? Eu tenho, poxa, aquele cara tem uma casa, e eu não tenho nem casa, não consegui comprar a minha casa. O cara tem isso, o cara não tem aquilo. E resultado, o cristão, involuntariamente, ele atrai a inveja. Mas você sabe, né? Que 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. E se quer ver uma prova como inveja não tem poder contra a vida de cristão, basta olhar para a obra que temos realizado nesse lugar. Realizamos esta obra debaixo de inveja. Debaixo de inveja. Gente invejando, gente fazendo de tudo que você possa imaginar. Gente querendo até impedir que caminhão de material viesse descarregar aqui na porta. Até isso quiseram fazer. Gente correndo na prefeitura para denunciar, para dar parte. Dar parte de quê? Ninguém detém a obra de Deus, olha aí. Ninguém detém a obra de Deus. Já podemos dizer, está feito. Está feito. E teve quem dissesse assim, a prefeitura disse que vai ter que derrubar. Eu falei assim, é mesmo? Já nasceu algum super-homem na prefeitura que vem aqui derrubar isso? Escrever num papel que vai ter que derrubar é fácil. Eu quero ver o homem com disposição para dar a primeira marretada. Resultado, está aí a prova de que inveja, ela existe contra nós, mas 1.000 caem ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. O nosso Deus é vivo e eficaz, e a palavra dele não volta vazia. Quando ele diz, faz, é tremendo. Irmão, há 13 meses, nós trilhamos essa obra aqui, sem faltar nenhum dia. 13 meses, sem faltar recursos, sem faltar nada. Trilhamos, seguimos, fomos em frente. Estamos caminhando dentro do projeto e do propósito de Deus. Agora, não esqueça disso. Eu já encontrei, antes de seguir o nosso texto, eu já encontrei muita gente na vizinhança, no bairro, muita gente que já até disse assim, olha, para prosperar, tem que mudar do bairro de Santo Cristo. Eita, bairro para ter gente invejosa. E a pessoa diz assim, e você sabe, né, que inveja arrebenta com a vida de qualquer um, né? Eu dizia assim, meu amigo, se inveja arrebentasse com a vida de qualquer um, eu já estava sepultado debaixo de 7 palmos. Eu não conheço o poder da inveja, eu só conheço o poder de Deus. Não conheço o poder da inveja, eu não conheço o poder das armas, eu não conheço o poder de algema, eu não conheço o poder de cadeia. Quando se fala de poder, eu lembro que alguém já declarou, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Eu não reconheço mais ninguém poderoso.
mais ninguém, nem mais nada. Poder para mim é o de Jesus Cristo. Ele que tem poder de, com a sua palavra, fazer ou desfazer, criar ou anular, arrancar ou plantar. Ele é o Senhor. Agora, aqui diz que sumo sacerdote, todos os que estavam com eles, os da seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Eu te pergunto, por que prenderam os apóstolos? Porque os apóstolos estavam ficando mais ricos do que eles? Não, porque os apóstolos estão na rua e não estão pedindo um centavo de ninguém. Nenhum dos apóstolos que pregou pelas ruas, nenhum deles nunca pediram um centavo a ninguém. Então o problema não é que os apóstolos estavam enriquecendo. Outra coisa, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública, né? A velha história da força dos sistemas. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse: vai, ide-vos e apresentai-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Por quem Deus opera o milagre e o sobrenatural? Só opera pelos que têm pressa em cumprir a ordem de Deus. De noite eles estão presos, o anjo vem e diz assim: ó, vocês estão soltos, vai lá, e olha, vai para o templo e anuncia ao povo todas as palavras desta vida. Eles ficaram esperando o primeiro raio de sol. Está brilhando o dia, vamos para o templo, e correram para o templo. Ao romper do dia, logo na alva, na manhã, chegaram primeiro do que todo mundo para executar o projeto de Deus. Irmão, você quer ver Deus? Tenha pressa em executar os projetos de Deus. Não deixe Deus para depois. Não deixe Deus para segundo plano, senão Ele te deixa por último. E te deixa por último para te esquecer. Aprenda a colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Tem muita gente que diz assim: hoje eu vou ler a Bíblia. Só um exemplo bobo desses que a gente fala todo dia. Hoje eu vou ler a Bíblia, mas apareceu uma coisa, foi lá, porque aquela coisa que apareceu foi mais importante que a Bíblia. Aí aparece outra, porque o nosso dia a dia, você sabe, né, irmão? Nosso dia a dia é um safari. Nosso dia a dia é um horror. Morar em cidade grande é uma coisa louca. Morar em capital é uma coisa louca. Aí aparece uma coisa, aparece outra. Não, daqui a pouco eu vou pegar na Bíblia. Daqui a pouco vai. Quando atravessa o dia todo, você está cansado. Quando você olha para a Bíblia, não, amanhã eu pego. Aí Deus diz assim: então tá, então amanhã eu te revelo. Amanhã eu te abençoo. Aí vem o outro dia, a mesma história. Deus diz a mesma coisa. Tem gente que não está fazendo caso de Deus e está pensando que Deus está fazendo caso de si. Irmão, leva a Deus a sério. Ponha Ele em primeiro lugar na tua vida. Olha o que eles fazem. Tendo ouvido isto, no verso 21, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Na madrugada, quando alguém começou a entrar, eles já começaram a falar de Jesus, e alguém podia dizer: ué, mas ontem vocês foram presos exatamente aqui, e nós estamos aqui de volta para falar. Outra coisa, irmão, não tenha medo, não se deixe criar traumas. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu não passo naquela rua porque um dia naquela rua me aconteceu um negócio ruim, eu que não volto lá. Aquele trauma. Tem muita gente que tem traumas que não lhe deixam caminhar na vida espiritual, não supera muitas coisas, não se desvencilha.
Exemplo, traduzindo para os dias de hoje. Viu, fulano falou isso, isso e isso, foi preso, viu? Não toca nesse assunto não, deixa isso de lado. É tipo assim, não vamos passar por essa estrada não, porque viu o que aconteceu com fulano? Vai acontecer com a gente. E o Deus do fulano é o mesmo Deus da gente? E os anjos que são enviados para o fulano é o mesmo que é enviado para a gente? Irmão, não deixe se traumatizar pelo que aconteceu com os outros. Você é diferente por ser templo do Espírito Santo, por amar, por temer a Deus, por ansiar por fazer a vontade de Deus. Muita gente já me disse, viu? Estamos no mundo, somos sujeitos às mesmas coisas. Olha aquele ônibus de crente que vinha do retiro espiritual. Viu? Não sobrou nenhum crente. Eu digo assim, não sobrou porque eu não estava dentro do ônibus. Se eu estivesse lá dentro, teria sobrado sim. Mas você se acha diferente? Eu me acho diferente. Você se acha melhor? Não me acho melhor do que ninguém, mas me acho melhor para o meu Deus. Eu dou sempre o meu melhor para Ele. O que acontece ao mundo, o que acontece no mundo, as fatalidades acontecem sobre todo mundo. Ninguém está livre das fatalidades. Alto lá, eu estou livre das fatalidades. Eu estou livre das fatalidades. Eu estou livre das ciladas do inimigo. Eu estou livre das investidas das trevas. Eu estou livre. Por quê? Porque sirvo ao Deus vivo. Mas tem pessoas, veja bem o que aconteceu com os apóstolos, eles foram presos num determinado lugar. Quando o anjo os liberta, diz assim, vai lá para o mesmo lugar. Quantos voltariam? Ora, quantos voltariam? Eu conheci 2 casos de 2 pastores que abriram igreja no morro. Quando eles abriram a igreja no morro, o traficante chegou e disse para eles, não queremos igreja aqui não. Naquele mesmo dia o camarada fechou a igreja e saiu. Vou abrir igreja em outro lugar então. Abrir em outro lugar? Como? Então não foi Jesus que tinha mandado? Vai abrir no inferno então. Vai abrir igreja no inferno. Aproveita o calor das chamas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Nós temos que ser pessoas de valentia e de coragem. Deus falou aqui, então vai ser aqui. No começo da obra aqui, meu irmão, quanta coisa nós ouvimos. Quanta coisa nós ouvimos. E até de que, não, essa igreja vai sair daí. Eu falei, manda recado para eles, que a igreja não vai sair não, que eles vão ter que aturar a gente até o fim, até o arrebatamento, porque nós não vamos arredar o pé daqui. Não adianta mandar ameaça, não adianta jogar pedra, não adianta nada, porque a igreja não vai sair. Quem vai sair são eles que vão sair. E foram saindo escorraçados um por um, escorraçados, decepcionados, expulsos um por um, e nós permanecemos. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas eu tenho que confiar nisso. Ora, se Deus abriu para os apóstolos a porta da pregação e do ensino, eles não podem voltar atrás, porque ninguém vai fechar essa porta. Aí o anjo diz, vocês estão libertos. Beleza, vamos sair fora. Vamos procurar um canto para se esconder. Não, olha, o negócio é o seguinte, vocês estão libertos. Volta para o mesmo lugar. Resumindo, volta para o mesmo lugar, porque Deus não conta com covardes. Volta para o mesmo lugar, porque Deus vai usar essa forma, essa maneira de agir, para mostrar para essa gente, essa raça, que quando Ele age, ninguém impede.
volta pro mesmo lugar. E eles, como servos conscientes, obedientes, esperaram o romper da alva. Quando o dia clareou, eles voaram para o templo e estão lá ensinando. Aí, chegou um determinado horário, os sacerdotes, a seita dos saduceus, aquela corja toda de invejosos e traidores, vai lá buscar aqueles homens para nós os interrogarmos. Quando chegaram lá, olha, está tudo no mesmo lugar, os sentinelas estão de pé, as portas estão trancadas, tudo lá no cadeado, na chave, está tudo do mesmo lugar, com uma única diferença: os homens sumiram. Irmão, isso é real ou isso é uma historinha da carochinha? Você crê neste poder de Deus enviado a seu respeito ou não crê? Você crê no sobrenatural ou não crê? Bom, se isso aqui fosse uma igreja batista, eu diria assim: bom, irmão, que coisa gloriosa, né? Pena que foi para aquele tempo, né? Mas isso aqui não é uma igreja batista. Isso aqui é geração Jesus Cristo, meu irmão. Se isso é geração Jesus Cristo, eu digo para você o seguinte: crê no Senhor Jesus e tu verás a glória dele. Como diz Hebreus, que os anjos são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Prepara-te para a guerra, seja qual for ela. Não interessa o tamanho da guerra, o que importa é o tamanho do teu Deus. A Escritura diz: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, quando tu veres exército, povo maior número do que tu deles não terás temor, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aqui ele diz: chegando, porém, o sumo sacerdote, os que com ele estavam, convocaram o Sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo, os principais sacerdotes, ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Irmão, Deus quer usar a nossa vida para deixar o mundo perplexo. Mas isso, a perplexidade, ela só acontece com o mover do sobrenatural. Nós não podemos ser pessoas que andem com passos normais. Nós temos que andar com passos sobrenaturais. A nossa vida tem que ser sobrenatural. A nossa sombra tem que fazer assombro. A nossa palavra tem que fazer diferença. A nossa conduta tem que escandalizar o mundo de tamanha impregnação de santidade. Sabe quando as pessoas dizem por aí assim: você é o... Quando querem acusar uma pessoa de ser muito certinha, moralista, né? Você é um moralista. Sou mesmo, eu sou moralista, eu sou exemplo da moral. Sou exemplo da boa conduta, sou exemplo da disciplina, sou exemplo da verdade. Sou mesmo, sou moralista mesmo, porque não me misturo com eles. Sou moralista sim, e é assim que todo crente tem que ser moralista, porque nós temos vida suficiente para isto. Somos moralistas mesmo. E é isso que você tem que dizer. Quando alguém diz: mas você é o único certinho. Não, não sou o único, mas sou certo. Eu me conduzo com o que é certo. Como Jesus falou: quem me convence do pecado? Se ninguém convenceu a ele, a um servo tem que ser igual ao seu senhor, a nós também não pode convencer. E é assim que Deus vai dispensar a nosso respeito o sobrenatural. Os homens ficaram perplexos. Por quê?
porque Deus conseguiu achar pessoas fiéis que ele pudesse realizar esta obra. Enviar o seu anjo, fazer uma operação, seja lá qual for, e operar esta coisa gloriosa. Todo mundo ficou bobo. Ué, mas como? Os guardas, tudo lá, e aconteceu isso, os homens sumiram. Neste meio tempo, alguém chegou e lhes comunicou: o homem que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Como? Eles saíram da cadeia e não fugiram. Eles saíram da cadeia e não procuraram um lugar para se esconder. Irmão, que o mundo ouça, e principalmente o atual Congresso Nacional, cristão da geração Jesus Cristo não foge e não se esconde. Nós estamos prontos a encarar tudo. Eu estou orando a Deus para que Deus retire de cima deles a capa do medo de me encarar, porque eles estão com medo de me encarar. As minhas palavras na internet são as mais terríveis e mais pesadas, mas eles estão perseguindo outras pessoas, fracos. Eles não têm nem coragem de me entrevistar, porque sabe que eu sou uma metralhadora giratória, como disse o promotor. O cara atira para tudo que é lado, acerta todo mundo, não escapa ninguém. E não escapa ninguém não, meu. Quem não está com a vida no prumo, eu estou metralhando mesmo, porque a minha vida está no prumo. A minha está. Eu hoje posso falar de moral da vida do presidente, da presidenta, do governador, do prefeito. Eu posso falar da vida de todos eles. Eles não têm nada para falar da minha, porque eu ando em santidade com Jesus Cristo. Eu sou o moralista da nação mesmo. Mande eles fazerem qualquer coisa contra mim. Eu não ando com segurança, mas ando com Deus. E para mim Deus é o bastante. O que eles estão fazendo? Estão no templo ensinando, mas no mesmo lugar que nós os prendemos? Não, é verdade isso mesmo? Então vai lá, manda uma turminha de soldado lá e traz eles aqui. Da primeira vez, vamos embora, está todo mundo preso. Empurraram. Dessa vez eles chegaram lá. Por favor, nos acompanhe aqui. Diz a Bíblia que os levou sem nenhuma violência. Sabe por quê? Porque respeito tem, meu irmão, quem dá respeito, quem tem postura, quem tem posição, entende? Tem pessoas que não se conduzem devidamente e não têm a graça de Deus sobre a sua vida, não tem a unção de Deus sobre a sua vida. E o ímpio não sente na hora que se aproxima de você, ele nem sente. Aqui você vê que aconteceu um episódio, Deus derramou uma unção, derramou uma graça. Quando eles vêm no segundo projeto, eles já vêm temerosos. Não, por favor, nos acompanhe aqui, nós precisamos interrogar vocês, precisamos falar com vocês, mas ninguém encostou a mão neles. E eu estou querendo que alguém tenha coragem por aí para o segundo round comigo lá na delegacia, nos tribunais do fórum, naquelas salas de prostituição lá. Aquilo para mim é sala de prostituição, fórum central da Praça 15. Aquilo para mim não passa de uma barbárie, de um bando de palhaço maquinando a desgraça dos outros. É isso que aquilo é para mim. Os que criam a lei têm sempre uma vírgula para acrescentar. Olha aí a corrupção do judiciário. Como é que gente daquele tipo vai julgar alguém? Para apontar os erros de um traficante, não tem que ter erro na sua própria vida. Como? Essa turma aí, botando dinheiro pelo ladrão, desviando dinheiro para tudo que é canto, recebendo fortunas para darem uma sentença, saiu aí, vazou.
Vazou milhares de reais para dar uma sentença. O camarada que tinha que ser condenado por 40 anos, o juiz recebe uma bolada incrível, o camarada é condenado 5 anos. Esse tipo de gente que vai julgar quem? Nem traficante, pedófilo, estuprador, nem esses eles não podem julgar. Bota eu para falar na televisão. Cadê o repórter que tem coragem? Cadê o jornalista com coragem para me entrevistar? Cadê? Quando nascer a gente vê isso. Aqui, meu irmão, diz, nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Olha o nível que a coisa chegou. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. O sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Irmão, eis o mistério do sobrenatural. É para aqueles que obedecem a Deus, aqueles que são como cordeiros, como ovelha mansa, aqueles que são obedientes, aqueles que entendem a vontade do Senhor, entendem os projetos, o propósito de Deus. É para esses que Deus dispensa o sobrenatural, para aqueles que lhe obedecem. Mas se você não paga o preço de entender os projetos de Deus, como você vai obedecer o que você não compreende? O projeto de Deus para as nossas vidas, irmão, o que nós temos a obedecer a Deus é ter uma vida que se traduza de forma diferente dessa rotina que o mundo criou. Casa, trabalho, aí dá uma passadinha de vez em quando na igreja. Casa, trabalho, sobrou um tempinho, eu vou na igreja. Se aparecer alguma coisa mais importante, nem na igreja eu não vou. Essa rotina chamada correntes de Satanás que o mundo criou, elas não nos deixarão ver a glória de Deus de forma alguma. Nós precisamos mudar o jogo, nós precisamos ser revolucionários. Não nos basta, irmão, a rotina que todo mundo tem. O mundo está encabrestado pelo diabo, porque estão correndo atrás do dinheiro, estão correndo atrás de tijolos para construir uma casa. O mundo está correndo atrás de herança para deixar para os filhos. O mundo está correndo, tem pessoas que mal têm o que comer, mas estão pagando prestação de carro zero para aparecer para os outros. Isso não faz parte do cristianismo de Jesus Cristo. A nossa conduta, meu irmão, ainda que nós não tenhamos um carro para dar carona, nós temos asas para nos abrigar nelas. Ainda que nós não tenhamos os bens deste mundo, certo é que Deus emprestará a sua mão para reclinarmos a nossa cabeça. Nós precisamos contemplar o sobrenatural, precisamos não deixar que a rotina do mundo nos destrua. Tem muita gente preocupada com como gerar recurso financeiro. Irmão, não faça isso com a sua vida, não se destrua. Busque o reino de Deus e a sua justiça e deixa Deus acrescentar na sua vida o que Ele tem para acrescentar. Tem muita gente se matando. O que eu faço para gerar uma renda extra? Se você tem tempo, meu irmão, seja esperto. Se você tem tempo para gerar uma renda extra, então pegue esse tempo e coloque aos pés do Todo-Poderoso.
Entrega a tua vida lá, dedica a tua vida lá, meu irmão. Não adianta ter salário de 5.000 reais, se não há tempo para buscar a face de Deus, se não há tempo para ver mudanças, se as tuas orações são sempre aquelas migalhas de 5 minutos. Você quer mudança assim? É com 5 minutos de oração que você quer ver os anjos? É com 5 minutos de oração que você quer receber a palavra da revolução? É com 5 minutos de oração que você quer receber a unção para ver Deus? Com 5 minutos de oração, para de se enganar, eu estou aqui para tirar essa venda dos teus olhos. Não se engane com isso. Não vai ser com 5 minutos de oração por desencargo de consciência para você olhar no espelho e dizer, eu orei. Aumenta o som, por favor. Não vai ser com isso que você vai conseguir mudar a estrutura da sua vida. A sua realidade não vai mudar, você vai ser sempre a mesma coisa. Deus quer fazer de você um testemunha, um porta-voz, diante dos saduceus, em toda Jerusalém, nos confins da terra, Samaria. Deus quer fazer de você algo glorioso. Mas não pode ser, meu irmão, com uma vidinha qualquer. A maior parte do seu tempo é toda empenhada em coisas que vão satisfazer a tua própria carne, a tua própria alma. Cada coisa que você pegar para fazer, meu irmão, você tem que se perguntar, aonde está Deus nisso? Aonde está uma necessidade real, em que Deus possa estar operando, fazendo alguma coisa, me libertando, me acrescentando degraus espirituais. Eu preciso dar uma mudança na minha vida. Olha, aqui diz, nós somos testemunha destes fatos, bem o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Meu irmão, obedecer a Deus, o mover de Deus, o impulso de Deus, obedecer essas coisas, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, não é tão fácil. Quando o exército de Saul estava sendo afrontado pelo gigante Golias, havia um exército, havia ali milhares de pessoas, meu irmão, não era 1.000 pessoas que tinha naquele exército, nem 2.000, nem 3.000, nem 4.000, nem 5.000, nem 10.000, era muito mais que isso, dezenas de milhares de pessoas compunham um exército de Saul. O gigante vem ao vale e convoca, quem aí dos servos de Saul, desse Deus Jeová aí, quem aí virá me enfrentar aqui numa batalha? Tem gente valente aí? Tem guerreiro aí? Eu estou falando de dezenas de milhares de homens que tinham fama de tudo em Israel. Um tinha fama que tinha matado 10, outro tinha fama que tinha matado 300, outro tinha fama que tinha matado 200, outro tinha fama que saltava, outro tinha fama que com uma funda era canhoto e acertava numa determinada distância um fio de cabelo. Ali estavam homens com muitas famas, mas não com a disposição suficiente que Deus precisava de descer ao vale e derrotar aquele que estava blasfemando do seu nome. Mas ali tinha homens. Um homem ali do exército de Saul saiu e matou 300. Era considerado um valente. Muitos de nós nessa noite podemos estar nos considerando valentes, mas precisamos da disposição de descer ao vale. Precisamos encarar um gigante maior. Precisamos pegar um adversário maior. Deus tem adversários maiores, mas precisa de guerreiros melhores. Deus tem adversários maiores, mas precisa de guerreiros melhores. Até aqui nós temos feito um arraso. Até aqui aonde entra o nome Geração Jesus Cristo, os inimigos tremem.
Até aqui é onde entra a expressão templo pós-prisão, todo mundo estremece, mas Deus tem adversários maiores para fazer descer ao vale, e lá nós vamos arrancar a cabeça dele, para dizer que só o Senhor é Deus. Mas para grandes conquistas, não precisa de homens grandes, precisa de homens servos grandes. Davi viu aquele gigante descendo naquele vale, e a mesma unção que vinha quando Golias descia no vale, sobre todos os guerreiros vinha um entendimento, vinha uma unção, vinha uma palavra, porque eles estão vendo aquele Golias afrontar o exército do Deus vivo. Davi ouviu aquilo uma vez só e aquilo mexeu com ele, aquilo o revoltou, aquilo o abalou. Na primeira vez que ele vem chegando para levar queijo lá, mantimento para os seus irmãos, ele ouviu o gigante descendo. E aí, cadê o guerreiro de vocês? E ele falou assim: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Mas isso já tinha passado por todo o exército, o Espírito Santo já tinha passado por todo aquele exército, mas achou Davi? Irmão, o Espírito Santo já tem passado pelos 4 cantos da terra. Ele achou você ou não achou você? Davi obedeceu, ele sentiu um mover do Espírito, ele sentiu a força de Deus, e ele disse: eu vou contra, tem uma armadura aqui, não quero armadura não. Quem precisa de armadura para derrotar um estúpido que está afrontando Deus? Quem precisa de armadura? Irmão, a vitória já é nossa, com ou sem armadura, porque a nossa armadura é a fé em Deus, é o escudo da fé que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Davi desceu o vale, por quê? Como disse aqui, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aquele povo fugiu do adversário. Jeremias encarou o exército de Israel, por quê? Porque obedeceu a Deus. Irmão, é expondo a vida, não é simplesmente indo na igreja, é expondo a vida ao que Deus quer. Não é só pedir, mas é aceitar de Deus as mudanças que Ele quer. Irmão, deixa eu te ofender um pouquinho. Você tem 5 anos de igreja? E aí, a sua vida, o que ela representa? Talvez você diga assim: não, eu tenho 10 anos. Eu tenho 15 anos de igreja. Meu irmão, você tem 15 anos de igreja e a sua vida não se traduz em nada ainda. Cá entre nós, precisa de uma mudança ou não precisa de uma mudança? Precisa de que alguma coisa aconteça ou não precisa de que nada aconteça? Você tem buscado, Deus tem falado? Ou você tem buscado tipo, vou na igreja, sento, bato palma e vou para casa? Você quer ver mudanças na sua vida realmente? Em outras igrejas por aí, se eu perguntar isso, quem quer ver mudança na sua vida? Alguém já está levantando a mão e dizendo assim: ah, Deus, eu quero mudar de carro. Eu quero um carro zerinho, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, teto solar, suspensão móvel, piloto automático. Meu irmão, não estou falando mudança em pedaços de chapa retorcida. Ah, Deus, eu quero uma casa, eu quero uma geladeira. Não, eu não estou falando mudanças dentro de uma casa, eu estou falando mudança na estrutura espiritual que nós temos. Quando alguém passar por você e diz assim: abre teu olho, hein? E você diz assim: não, meu Deus, já enxergo bastante por mim. Você é a bola da vez, hein? Mas cadê o que tem coragem de usar o taco? Cadê o corajoso para usar o taco nessa bola da vez? Irmão, você tem que ter por dentro de você a tua estrutura mudada. Quando eu digo para você que eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada, porque a minha estrutura foi mudada.
E te confesso uma coisa, eu ainda fui um homem medroso até 2009, mas depois daquela prisão eu descobri que não há nada que possa me deter em Cristo Jesus. Aquela prisão fez tanto bem para mim, que se o diabo soubesse, ele investiria todo o seu inferno para eu não pisar lá dentro. Ninguém arma para um servo de Deus, ninguém prejudica um servo de Deus, porque todas as coisas cooperam juntamente para os que são apaixonados por Jesus Cristo. 5 anos de igreja, 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, não faça desse lugar uma rotina, ele não foi criado para isso. Isso não é rotina, igreja não é rotina. Igreja é lugar de nós irmos renovando a cada dia o sangue, nós vamos testemunhando, vamos morrendo, vamos para a glória, testemunha morre e vai para a glória, testemunha morre e vai para a glória. Nós temos que nos renovar todo dia, na ousadia. Tem um monte de igreja por aí inchada, 1.000 membros, 5.000 membros, e o palhaço do pastor lá na frente, poxa, como a igreja prosperou. Igreja que prospera é que tem no seu catálogo aqueles que perderam a cabeça por Jesus Cristo. Isso que é prosperar. A igreja primitiva prosperou, por quê? Porque o seu número de mártires é inigualável. E mesmo com tantos mortos, olha como chegou até nós. Não deixe que a sua vida de igreja, de cristão, caia numa rotina maldita. Senão você vira um batista, vira um assembleiano. Coisas que eu abomino. O evangelho batista, irmão, é como uma espinha atravessada na minha garganta. Eita lugarzinho para conseguir se reunir tanta covardia! Nem nos terreiros de macumba, nem na igreja católica tem tantos covardes como nesse evangelho batista que pregam por aí. Ô raça de covardia, mentirosos, que se curvam às leis humanas. Jesus Cristo não nos chamou para nos curvar às leis humanas, nos chamou para ser testemunha da sua lei. E se preciso for assinar o nosso testemunho, nós assinamos com o nosso sangue. Então, meu irmão, esse texto, Atos 5, 17, você tem que analisar e ver a atitude daqueles homens naquele momento. Foi uma atitude louca, como eu já falei anteriormente. Muita gente aí, por muito menos, sem nenhuma ameaça, só uma ameaça de perder um empreguinho, já está negando Jesus, já está negando Jesus. Eu glorifico a Deus porque tem pessoas aqui dentro dessa igreja que foram mandadas embora do seu emprego, porque falavam da voz da restauração lá dentro. Reinaldo, Afonso, outros que me fogem à memória. Teve várias pessoas aqui dentro que foram demitidas por falar desta palavra poderosa da voz da restauração. Isto sim é prosperidade ministerial. Isto sim. Que nem quando Josué Irion chegou lá para pregar lá na União Soviética, à noite, e viu um monte de gente de óculos escuros, e chegou perto do intérprete. Por que esse pessoal todo está uma hora dessa dentro da igreja de óculos escuros? Aí o intérprete falou assim para ele: eu vou pedir para eles te mostrar. Aí conversou lá, aí eles foram e tiraram o óculos. Quando tiraram o óculos, não tinham os olhos, porque o comunismo com arame lhes arrancou os olhos, mas eles estavam ali para servir de testemunho de que o Senhor é Deus. E Josué Irion falou assim: o que eu tenho para pregar para esses homens? A semelhança de Paulo, eles poderiam dizer:
eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. O que vai pregar para uma gente dessa? Vai pregar o quê? Para pessoas que estão ali tendo os olhos arrancados, mas continuam confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Vai pregar o que para eles? E este é o combustível da geração Jesus Cristo, não os que estão vivos, mas os que baixaram a sepultura, glorificando Jesus Cristo. Esse é o nosso exemplo. E que o Estado fique ciente. E que o Estado fique ciente, meu irmão. Fique ciente que podem se manchar com o nosso sangue, porque os nossos lábios não cessarão de confessar que Deus é real, Ele é soberano. E a lei que nós seguimos, a assinatura dela não foi com caneta, foi com o sangue de Jesus Cristo. Essa é a lei que nós seguimos. Então, meu irmão, examina o texto com calma na sua casa. Veja a vida daqueles homens. Pedro está lá jogando sua rede. Daqui a pouco Jesus passa assim: ei, você aí, vinde após mim, eu vou te fazer pescador de homens. Você quer trocar as suas redes, irmão, pela rede de Deus? Você quer deixar de pescar coisas naturais para pescar coisas espirituais? Você quer realmente ter a sua estrutura mudada? Enquanto eu estou aqui falando, tem flechas poderosas entrando dentro das crianças. Irmão, que não seja preciso que uma nova geração se levante. Você e eu temos que fazer a nossa parte. Porque uma coisa é certa, e tem mais, hein? Tem crianças aqui que vão transtornar a sua própria casa, porque seus pais não se posicionaram. Quando pensarem que a criança está no seu domínio, e tem mais, hein? Se vier bater na porta da geração Jesus Cristo, eu dou abrigo. Eu dou abrigo, porque para mim não interessam famílias unidas. Para mim o que interessa são guerreiros adestrados para usar as armas que Jesus Cristo tem para dar. A realidade desse ministério é muito diferente. Irmão, eu não estou aqui para juntar o teu dinheiro. Estou nem aí para o teu dinheiro. Os nossos cultos aqui não tem hora que eu pare para dizer, irmão, hora do ofertório. Não temos esse horário aqui nesse ministério, não existe esse horário. O nosso assunto é um só: Bíblia, palavra de Deus, viver e morrer por Jesus Cristo. Não importa as dores que eu tenha para passar, não importam as angústias, não importam as aflições, eu só peço a Deus que Ele me dê forças para que se cumpra sobre mim a palavra dEle, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, irmãos? O Senhor até aqui nos tem ajudado, vamos louvar ao Senhor.